Boa noite a todos. Boa noite. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, o título do capítulo é A Fé Transporta Montanhas. O item 12, já da parte das instruções dos Espíritos, a fé divina e a fé humana. A fé é o sentimento inato no homem de sua destinação futura. É a consciência que tem das faculdades imensas, cujo germe foi depositado nele, primeiro em estado latente, e que deve fazer eclodir e crescer por sua vontade ativa. Até o presente, a fé não foi compreendida senão sob o aspecto religioso, porque o Cristo a preconizou como uma alavanca poderosa e porque não se viu nele senão o chefe de uma religião. Mas o Cristo, que realizou verdadeiros milagres, mostrou, por esses mesmos milagres, o que pode o homem quando tem fé, quer dizer, a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode receber seu cumprimento. Os apóstolos, a seu exemplo, não fizeram milagres? Ora, que eram esses milagres senão efeitos naturais, cuja causa era desconhecida dos homens de então, mas que se explica em grande parte e que se compreenderá completamente pelo estudo do Espiritismo e do Magnetismo? A fé é humana ou divina, segundo o homem aplique suas faculdades às necessidades terrestres ou às suas aspirações celestes e futuras. O homem de gênio que persegue a realização de alguma grande empresa triunfa se tem fé, porque sente em si que pode e deve alcançar, e essa certeza lhe dá uma força imensa. O homem de bem que, crendo em seu futuro celeste, quer encher sua vida de nobres e belas ações, aurie sua fé na certeza da felicidade que o espera, a força necessária, e ainda aí se cumprem milagres de caridade, de devotamento e de abnegação. Enfim, com a fé não existem más tendências que não se possam vencer. O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé posta em ação. É pela fé que ele cura e produz esses fenômenos estranhos que outrora eram qualificados de milagres. Eu repito, a fé é humana e divina. Se todos os encarnados estivessem bem persuadidos da força que têm em si, se quisessem colocar sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que, até o presente, chamou-se de prodígios, e que não é senão um desenvolvimento das faculdades humanas. Quem assina essa mensagem é o Espírito Protetor. Ela foi ditada em Paris, 1853. E ela está, falo mais uma vez, no capítulo 19 do Evangelho. Se alguém quiser aprofundar no estudo. Bom, mais uma vez, boa noite a todos vocês, os nossos irmãos que estão aqui presentes, os que nos assistem pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo YouTube. É motivo de muita alegria tê-los aqui conosco, todos os que deixaram os seus lares e vieram aqui aprender um pouco mais da doutrina espírita com nós. Mais uma vez eu peço aos que nos assistem pelas redes sociais que divulguem a nossa mensagem. A divulgação da doutrina espírita também é uma forma de caridade. E uma palestra nossa, um estudo, pode vir de encontro à necessidade de alguém e ser de muita utilidade para ele. E todos nós sabemos que cada vez que tem um clique numa mensagem que é colocada no YouTube, esse clique vai fazendo com que dê mais visibilidade ao tema. Quanto mais clique, mais gente vê, mais ela é divulgada. Então, vamos divulgar. Sabendo, mais uma vez, que a divulgação da doutrina é também uma forma de caridade. Hoje, nós vamos ter um estudo que se chama Coragem da Fé. Ele vai ser desenvolvido pelo nosso companheiro Márcio. Esperamos que ele seja feliz na sua explanação, que a espiritualidade amiga, que os benfeitores da nossa casa o assistam para que ele se dê bem no estudo que carinhosamente ele se propôs a fazer. Eu convido a todos então, vamos elevar o nosso pensamento a Deus e a Jesus,
rogando o amparo e a assistência dos benfeitores amigos, dos protetores da nossa casa, para o bom andamento da nossa reunião. Que o Márcio se faça compreender por todos nós e que esse estudo seja para o nosso aprimoramento espiritual, para o nosso adiantamento e que nos traga conhecimento. Que a paz do nosso Mestre Jesus nos envolva a todos e que tenhamos uma noite tranquila na paz do nosso Mestre Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, sejam feitas as vossas vontades, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, Pai, na mesma medida em que perdoarmos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação e livra-nos de todo o mal, hoje e sempre. Sendo assim, está aberta a nossa reunião de hoje e que o Márcio seja feliz na sua explanação. Boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui novamente, né? Sempre bom a gente estar na nossa casa, né? Falando para nossos irmãos, as pessoas que a gente conhece, que a gente convive, né? E para os nossos irmãos também que estão acompanhando de casa, né? A gente vem falar mais um pouquinho sobre o Evangelho do Cristo. Como eu sempre falo, o Evangelho do Cristo a gente estuda, continua estudando e continua aprendendo sempre, né? Por mais que a gente leia, a gente volta, relê novamente, né? E esse estudo que nós vamos falar é sobre a coragem da fé, né? Que está presente lá no capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, mais especificamente os itens 13 a 16, né? Quando a gente fala de fé, a gente começa a pensar o tanto que a fé ela é importante para nós enquanto espírito, né? Enquanto ela é importante para a evolução do nosso espírito. Tem algumas passagens de Emmanuel, eu vou ler aqui, que ele fala especificamente sobre a fé, né? Então ele diz o seguinte, lá no livro Vinha de Luz, né, do Chico Xavier, no capítulo 51, ele trata lá um aspecto sobre a importância da fé, né? Então o Emmanuel diz o seguinte: a vida de um homem é sua própria confissão pública. A conduta de cada crente é a sua verdadeira profissão de fé. Então quer dizer, a nossa conduta enquanto fé é que nos representam, né, de maneira efetiva. Então, conforme a gente tem a nossa fé, a nossa crença, e aí ele trata, né, ele cita crença, né? Por quê? Porque são todas as crenças, não somente uma, né? E tem uma outra passagem também, né, dele, que é no livro Monte Acima, tá na página 26 e 29, que ele fala o seguinte: em um mundo permeado por incertezas e desafios, a fé surge como um farol que ilumina o caminho e nos guia em direção à esperança e à superação. No entanto, para que essa fé seja verdadeiramente transformadora, é fundamental cultivá-la com coragem e perseverança. Então a gente tem que cultivar a nossa fé dia após dia, né? Porque a fé ela também é treinada. Nós também podemos exercitar a fé diariamente, né? Então sempre a gente tem que, né, estar confessando a nossa fé, né? Todo dia é dia de confessar a nossa fé. O item 13 do Evangelho, ele fala sobre a confissão de fé. Então ele diz o seguinte: aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu também o reconhecerei
e confessarei diante de meu Pai que estás no céu. E aquele que me renegar diante dos homens, eu também o renegarei diante de meu Pai que estás nos céus. Essa frase, né, ela foi dita por Jesus e ela está no livro de Mateus, capítulo 10, versículo 32 e 33. Então, Jesus, né, nesse trecho, ele nos convida a confessar a nossa fé, né, a professar a nossa fé de forma corajosa, né, diante dos homens. Então, nos faz pensar se nós, hoje, professamos a nossa fé, né, de forma corajosa, né? Porque a gente vê, né, existe muitos, né, às vezes tem alguns irmãos espíritas, né, tem alguns espíritos que têm medo de falar que é espírita, né? Outro que fé que ele professa e fica meio sem ver, né? Então, assim, nós devemos ter coragem, sim, de professar a nossa fé, né? Se for espírita e de outras religiões também, né? Se for católico, protestante. Então, o que Jesus quer é que nós professamos a nossa fé, que nós professamos o quanto nós acreditamos nele, o quanto nós acreditamos nos valores que ele nos ensinou, né? As atitudes que ele teve, que nós traremos ele para a nossa vida, né, como nosso exemplo. Então, nós temos que professar essa fé. E de que maneira que nós podemos professar essa fé? Né? Existem várias formas de se professar a fé. Eu posso professar a fé através da palavra, né? E de que forma que eu posso professar através da palavra? Eu posso proclamar a fé, né? Estar proclamando a minha fé perante todos, né? Eu posso professar a fé através do meu testemunho de fé, né? Quantas oportunidades e quantas passagens nós temos ao longo da nossa vida, né? Que a nossa fé nos faz acreditar, que nos faz superar, né? Então, professar esse testemunho, né, da fé, ele é extremamente importante, né, para nós e para aquela pessoa também que está, né, compartilhando da história conosco. Então, nós devemos sim, né, testemunhar a nossa fé, testemunhar o nosso amor no Cristo, né, testemunhar o Evangelho, né, de forma efetiva, né, de forma a buscar sempre, né, ter o Cristo ali como nosso modelo e nosso guia, né? Outra forma de professar a fé, ensinar, né? Na casa espírita, nós temos aqui, né, a evangelização das crianças, a evangelização dos jovens e também a evangelização dos adultos, né, que é o nosso estudo semanal, né? Então aqui nós estamos professando a nossa fé. De que forma? Através do ensino, do aprender, né? Porque quando nós fazemos o estudo aqui, ele serve para todos nós. Eu falo aqui, mas o primeiro que aprende sou eu, né? Ou, né, o outro palestrante que esteja aqui, né, o outro orador. Nós aprendemos muito com isso. Então, o ensinar, né, ele é uma forma de se confessar a fé, né? Então, a partir do momento que nós estamos ali, né, os evangelizadores, né, ensinando as crianças, está ali professando a fé, né, para aquela criança que está ali, né, no grupo de jovens, né, na mocidade. Então, assim, o ensinar é uma forma de professar a fé. A outra forma, ela é do nosso dia a dia. O que é? O dialogar, né? Eu tenho um amigo que ele pode ter uma outra religião e nós podemos conversar sobre religião, né? Dialogar sobre a fé, cada um na sua perspectiva, né? Eu na minha perspectiva enquanto espírita e ele na perspectiva dele. Mas é o dialogar, né? Não é o discutir, é o dialogar, né? Respeitando cada um a sua crença, nós podemos, né, dialogar e
confessar a nossa fé, a fé que nós possuímos, né? O jeito que a gente encara as situações da vida. Então, também é uma forma de estar confessando a fé, né? Qual a outra forma de se confessar a fé? É só na palavra? Né? Porque só na palavra também a gente fica, tal. Mas é muito melhor professar a fé através de ações, né? E quais seriam essas ações que nós poderíamos ter, né? Uma das principais, né? Ela está presente no nosso evangelho, né? Que é a lei de amor. Então, a prática da caridade, praticar a caridade é uma confissão de fé, né? E a caridade, quando a gente não cita a caridade monetária, né? A caridade financeira, muito embora essa também seja importante, porque tem aquelas pessoas que necessitam desse tipo de caridade, que nós podemos também fazer, né? Mas existem outras formas de caridade. Por exemplo, nós temos aqui, né, aqui do lado, nós temos aqui o Lar de Ofélia, né? Nós temos aqui vários idosos que passam dias aqui, eles moram aqui, né? Então, retirar uma hora da nossa semana para estar vindo aqui, dando uma volta aqui dentro, sentar com esses idosos, conversar com eles, né? Quem já teve essa experiência, né, vê o tanto que isso é bom, né? E é bom para eles, é bom, mas é muito melhor para a gente, né? A gente sai daqui de dentro com outra perspectiva. Se a gente está vivendo um mundo cheio de problemas, né? A gente tem os nossos problemas da nossa vida, a correria do dia a dia, né? A agitação, né? Os boletos para pagar, né? Porque haja boleto, principalmente no começo do ano, né? A gente fica com a cabeça ali fervilhando, né? Tira uma horinha do seu dia, da sua semana, vem até aqui, faça esse ato de caridade, né? De sentar com essas pessoas, né? De conversar, de conhecer a sua história, de escutá-los, né? Porque eles querem conversar, e às vezes com pessoas diferentes, né? Então, essa prática da caridade, ela é uma forma, né, de você exercer, de você confessar a sua fé. Uma outra forma, né, é o que? Vivenciarmos princípios éticos, honestidade, né? Tudo aquilo que se permeia os bons costumes, né? A boa moral, né? Então, de nada adianta eu também fazer práticas de caridade e, por outro lado, né, eu ser uma pessoa desonesta, né? Eu sou uma pessoa que ela sempre passar a perna no outro, né? Tem o jeitinho, né? A gente brinca, o jeitinho brasileiro, né? O jeitinho brasileiro, muita gente acha que é bom, mas não é, né? O jeitinho brasileiro é sempre para lesar alguém. Então, que a gente pratique, né, as nossas ações de maneira ética, de maneira honesta, com sabedoria. É uma forma da gente professar a nossa fé, né, também. Outra forma, essa um pouco mais difícil, né? Eu acho que dentre todas, eu acho que ela é a mais difícil, que é o ato de perdoar, né? Porque o perdão, ele deve ser de coração, não é aquele perdão da boca para fora, né? Tem gente que brinca, né? Que fala assim, eu perdoo, mas eu não esqueço. Então você não perdoou, né? Perdoei, mas não esqueço, então não perdoou, né? Então o perdoar é você lembrar de determinada situação que você tenha passado e se sentir bem com aquilo, se sentir tranquilo. Olha, aconteceu, eu perdoei, está tudo certo, né? É difícil de se fazer? Claro, principalmente porque nós somos seres imperfeitos, né? E o perdão, para nós, ele é muito difícil, né? Para Cristo foi muito, né, muito mais fácil, porque Cristo, né, era um espírito de luz, né? Tanto que Cristo, no maior momento
no ápice, né, dele, da dificuldade dele, quando ele estava sendo lá crucificado, a frase dele diz muito, né? Deus, perdoai-os, eles não sabem o que faz. Né? Então aí mostra o tamanho, né, que era esse Espírito. Mas como nós, né, o temos como nosso modelo e guia, cabe a nós praticarmos, evoluirmos, né, para poder praticar o perdão de forma pura, né, de forma a pensar que quando a gente está perdoando, nós não estamos perdoando a pessoa, estamos perdoando a nós mesmos, porque a mágoa, né, a falta do perdão, ela só traz mal para nós, né? Para o outro não, porque o outro, em determinada situação, às vezes ele nem sabe o que aconteceu, né? Às vezes a pessoa tem alguma ação, alguma coisa com a gente, mas às vezes a pessoa não percebe aquilo, e a gente tem aquela mágoa, né? Então vamos, né, praticar o perdão, né? Esse eu acho que é um mais difícil na confissão da fé. O outro ponto, né, que a gente pode fazer é o que? Servir ao próximo, né? Como diz Chico, nós viemos a esse mundo para servir e não para ser servidos, né? Então, que o façamos o servir, né, de forma espontânea, com boa vontade, né, servindo aquelas pessoas que nos cercam, servindo aqueles irmãos que necessitam, né? Nós temos aqui na casa, por exemplo, o nosso trabalho no aeroporto. Nós vamos lá todo sábado, né, há mais de 30 anos. Para quê? Nós vamos lá para servir aqueles irmãos, né, levar a eles um pouco da doutrina, né, para que eles possam conhecer a doutrina, né, levar a evangelização para as crianças, a evangelização dos adultos. Para quê? Para que eles possam também ter o entendimento. Vamos lá servi-los, né, de dois alimentos: o alimento espiritual, né, e o alimento físico, né, que a gente serve para eles aos sábados. E assim como existe em outras casas, né, a casa da sopa, né, tem a sopa. Então estamos aqui para servir ao próximo, né? Então a gente deve praticar, né? Confessar a fé é um ato de amor e compromisso com Deus e com o próximo. É uma jornada constante de aprendizado e crescimento, que nos transforma em pessoas melhores e contribui para a construção de um mundo mais justo e fraterno. Aí a gente pensa, poxa, mas como que eu confessar a minha fé, né, vai fazer com que o mundo, né, se torne um mundo mais justo, né? As ações pequenas, começadas dentro da nossa família, dentro do nosso meio em que nós vivemos, essas ações, elas acabam, né, sendo replicadas. Cada vez que a gente pratica uma boa ação, um bom exemplo, uma outra pessoa vai ver e vai falar, puxa, que legal aquela ação, eu poderia fazer igual. E isso acaba-se, né, como a gente diz, né, a corrente do bem, né? Gentileza gera gentileza. Então, quando a gente tem boas ações, a gente impacta outras pessoas. Então, quando diz essa questão de, né, contribui para a criação de um mundo mais justo e fraterno, é isso que nós devemos pensar, né? De ter essas ações para que essas ações possam se replicar, né? Através da confissão da nossa fé, a gente consiga, né, passar por isso. Porém, confessar a fé, ela não é tão simples assim, né? Existem alguns obstáculos na confissão da fé. Só que a gente tem que buscar superar esses obstáculos, né? Lá no item 14, né, desse capítulo 24, sobre a coragem da fé, tem um trecho, né, de Jesus, que está lá em Lucas, capítulo 9, versículo 26, que diz o seguinte:
se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem também dele se envergonhará, quando vier a sua glória e na glória de seu Pai e dos anjos. Então não é bom, né, se envergonhar nesse momento, se envergonhar do Cristo, da nossa fé, não é uma coisa muito inteligente. Mas existem situações que trazem ali certos obstáculos para a gente na profissão na profissão da nossa fé. Por exemplo, o medo. O medo é uma dessas situações que às vezes nos causam um obstáculo, né, na nossa profissão da fé. Por exemplo, né, o medo da opinião alheia. Eu tenho medo de falar que eu sou espírita na empresa que eu trabalho, porque eu sou o único espírita que tem lá, né? Os outros todos são católicos, eu fico meio assim, né? Então, esse medo, ele é um obstáculo, né? Você ter medo de professar a sua fé, de dizer, né, qual que é a fé que você acredita, né? E negar a fé por medo, né, é negar a verdade, porque você está negando a sua verdade. Então, o medo, ele é um obstáculo que nós temos que trabalhar. O outro é a timidez, né? A timidez também, ela é um obstáculo, porque às vezes a pessoa muito tímida, ela não tem coragem de se expressar, né? Então, o que nós devemos fazer? Devemos praticar. Fé se pratica. Vamos praticar dia a dia a superar a fé, né? Superar a vergonha de falar, né? Eu sempre brinco e eu sou eternamente grato ao Nilson, né, de estar aqui falando para vocês, porque o Nilson que começou, né, com isso. Não, mas faz um estudo para nós lá no aeroporto. Nossa, não sei nem falar, né? Ainda não sei ainda, mas a gente vai aprendendo, né? Então no começo foi difícil, nossa, muito, né? Porque a gente tem a insegurança, nós temos o medo, né, de nos expormos, né, de às vezes falar uma palavra errada, né, de às vezes alguém não gostar, enfim. Mas a gente tem que superar isso, né? E essa superação do medo, né, ela nos faz, né, cada vez mais evoluir, né? Então, a timidez, ela é um obstáculo, né, na profissão da fé. Hoje, graças a Deus, eu consigo falar, consigo expor as ideias, né, do estudo que a gente faz, né? Mas a gente vai superando dia após dia, né? Então, novamente, a prática da fé, né? Então, a timidez é um dos obstáculos. O outro obstáculo, gente, a gente vê muito na casa espírita. Esse é um obstáculo que nós devemos ficar atentos a ele. Sabe qual que é? É o do comodismo. Comodismo, gente, ele é um obstáculo que nós precisamos passar, que precisamos deixar ele para lá. Então, a casa espírita, né, nós oferecemos várias coisas na casa espírita, vários trabalhos, né? Então nós temos a palestra na segunda, nós temos as reuniões mediúnicas, né? Nós temos o trabalho de passe na sexta, nós temos o trabalho na casa lá do aeroporto no sábado. E às vezes a gente se acomoda, né, de simplesmente vir na reunião, né? O vir na reunião é importante? É extremamente importante, porque aqui nós estamos vindo aprender. E as reuniões que nós temos durante a semana, a reunião do sábado, é para nós praticarmos. Então, devemos deixar esse comodismo de lado, né? Vamos participar das atividades das casas espíritas. Todas as casas têm essas demandas, todas as casas têm esse trabalho.
vamos deixar o comodismo para lá, porque o comodismo ele só dificulta, né? Ele só dificulta a nossa confissão de fé. Então, ele é um dos principais obstáculos que nós devemos superar. O outro, como eu já disse, ele está ali junto com o medo, né? Que é o preconceito. O preconceito em professar a fé, né? O medo de ser discriminado por ser espírita, né? Às vezes a gente fala, eu sou espírita. Você vê espírito? Não vejo espírito. Mas você ouve os espíritos? Não, também não ouço espírito. Mas então você não é espírita, porque todo mundo que é espírita ou, né, ou ouve, ou enxerga, ou conversa com o espírito, né? Então, às vezes, as pessoas têm esse preconceito e a pessoa fica meio assim de ser discriminado por essa situação. Então, é mais um dos obstáculos que a gente tem que se ater, né, e tentar passar por esse obstáculo. O outro acontece com muita gente, né, que é o que? É a dificuldade familiar, né? Eu estava dia desses conversando com uma pessoa e eu comentei com ela, né, a gente estava conversando e eu falei para ela que eu era espírita. E essa pessoa disse o seguinte para mim: eu também sou espírita. Eu falei, poxa, que legal, qual centro que você participa? Ela falou, não, mas eu não pratico mais, não participo mais. Mas por que, né? Você não acompanha mais? Ele falou, não, é que eu me casei e a minha esposa, ela é católica. Então, eu não... Né? Então, é um obstáculo, né? Por quê? Tudo bem, você casou com uma pessoa católica, evangélica, protestante, tudo bem. Mas saibam distinguir, né, separar. Cada um tem a sua fé. Não devemos deixar de ter a nossa fé, né, por outra. Então, que se sente, converse, explique. Puxa, olha, você tem a sua fé, você vai na igreja, você vai na missa, e eu vou ao centro, né? Em casa, estamos ali, vamos fazer o evangelho no lar, mas minha mulher não gosta, meus filhos não gostam. Faça você mesmo. Sente você lá no canto da sala, cate o evangelho, faça, né, o evangelho no lar. Então, a dificuldade familiar, ela é um dos obstáculos que nós devemos também, né, ficar atentos, né, tentar sanar essas dificuldades, certo? Outra questão, dúvidas e questionamentos. Eu participo da doutrina espírita, mas eu tenho muitas dúvidas, muitos questionamentos sobre a doutrina. Ótimo que você tenha dúvida, pergunte. A Casa Espírita, ela está aberta aqui para sanar as suas dúvidas, os seus questionamentos, né? Quando a gente faz o pinga-fogo aqui, o tanto de pergunta que a gente não recebe, que a gente recebe, às vezes a gente nem consegue responder todas, né? Mas essas perguntas, elas não precisam ser feitas somente no pinga-fogo. Elas podem ser feitas a qualquer dia, né, que a pessoa vá até a Casa Espírita. Tenha dúvida, tenha questionamento, procure alguém da Casa Espírita, né, um diretor da Casa Espírita, procure orientação, converse, tire as dúvidas, né? Então, a dúvida e o questionamento, ele é um obstáculo, porque às vezes a pessoa tem uma dúvida, só que ela não esclarece, que ela acaba por não esclarecer, ela acaba se afastando. Então, se torna-se, né, um obstáculo que vai te trazer uma consequência, né, negativa aí no futuro, de você se afastar da doutrina. Então, procure buscar, né, a superação, né, dos obstáculos. Lembramos que a fé autêntica é uma força poderosa que transforma as vidas e nos aproxima de Deus. Não permita que as barreiras impeçam você de viver a sua fé com alegria e convicção, né? Então devemos viver a nossa fé, né, com alegria, com convicção, com satisfação,
né, de participar, né, da nossa fé com vontade, né, com interesse, né, e não com medo, com receios. Não, pratique a sua fé de forma espontânea, de forma verdadeira, né, para que a gente consiga transformar a nossa vida, né, e nos aproximar ainda mais de Deus, né? Porque a fé verdadeira é aquela que nós praticamos de forma inteligente, né, de forma racional, não aquela fé, só a fé emocional, mas a fé racional, né? Então, através do quê? Da fé raciocinada. Nós, né, espíritas, kardecistas, né, Kardec deixa muito claro isso, né, a questão da fé raciocinada. Então, nós devemos fazer o quê? Buscar essa fé raciocinada, né? Se eu ainda tenho algum receio, alguma coisa, busque estudar mais, busque conhecer um pouco mais, né, sobre a fé raciocinada, né? A fé raciocinada, ela possui suas características, né? Uma delas, o que é? Por que ela é raciocinada? Simples, porque ela é baseada na razão e no conhecimento. Então, não é uma coisa que você faz através de dogma, né, ou de crenças cegas, né? Eu gosto de dar alguns exemplos sobre essa questão da fé raciocinada, porque isso aconteceu comigo, né? É uma experiência minha. A minha família é toda católica, meus pais, né, meu pai, minha mãe, e eu por muitos anos, né, também praticava o catolicismo. E aí eu sempre tinha comigo alguns questionamentos em relação ao catolicismo, porque eu imaginava o seguinte, né, que no catolicismo não se fala em reencarnação, né? E aí eu tinha uma experiência que eu pensava o seguinte: Deus é um ser justo, né, misericordioso. Pois bem, se Deus é justo e misericordioso, por que tem algumas pessoas que passam a vida inteira em sofrimento, né, em escassez de material, né, às vezes debilitada em termos de saúde, e outras pessoas que passam a vida inteira vivendo mil maravilhas, né? Bem materialmente, bem de saúde. E isso era uma coisa que não entrava muito na minha cabeça, porque eu falei, poxa, a pessoa vem aqui, passa uma vida inteira de sofrimento, morreu, acabou. Peraí, como que está a justiça divina, né? E aí, através do Espiritismo, né, quando eu comecei a conhecer a doutrina, eu fui entender algumas coisas, né? Então, eu fui entender que na vida que nós temos aqui, ela é o que? Ela é reflexo das escolhas do nosso passado, ou às vezes até dessa própria encarnação, né? Então, ela é uma fé, né, que tem os porquês. Não existe a pessoa vir aqui, passar uma vida aí, né, às vezes vivendo de escassez, né, ou às vezes muito rica, né, uma vida, né, material absoluta. Então, assim, é uma experiência, né, sobre essa questão da fé raciocinada, de compreender, de entender, né, que existem ali situações diferentes. Então, eu vou ter o pobre, vou ter o rico, né? Vai ter a pessoa que passa a vida aí, né, bem, e outras com maior dificuldade. Só que também o rico também está passando por uma provação, né? A gente fala da pessoa, do bilionário, né? A riqueza, ela é talvez a prova mais difícil de se passar, porque a riqueza, ela te traz várias outras situações para você testar, né, a sua resiliência ali, né? Então, uma questão da fé raciocinada é que ela não se baseia em dogmas ou crenças.
A outra questão da fé raciocinada é o quê? Que ela está aberta ao diálogo e à busca por respostas, né? Aqui, a fé raciocinada, ela não é um livro fechado, né? Ela não é, se a gente pegar outras religiões, ela é aquilo que está escrito ali e acabou. Não pode sair daquilo, é o que está escrito ali. Não, a fé raciocinada, ela cabe o diálogo, ela cabe a busca por respostas, né? A compreensão. Outra questão, a fé raciocinada, ela combina a fé e a razão, porém de forma harmoniosa, né? Não existe contrassenso, não existe ter fé em relação a alguma coisa e ter uma desarmonia com outra. Não, a fé raciocinada, ela combina, né, essas duas questões, a razão, né, e a harmonia. Então, lembramos que a fé raciocinada, ela é uma jornada individual e única, né? Então, ela é minha, ela é sua, mas ela é de cada um de nós, né? Então, a jornada da fé raciocinada, ela é única, ela não é coletiva, ela é única, cada um tem a sua, né? Então, que exploremos diferentes recursos, né? E reflitamos sobre essa crença e sempre busquemos o conhecimento. Quanto mais conhecimento da nossa doutrina, mais compreensão da nossa fé nós teremos. Então, que a gente busque essa fé, né, raciocinada. Por quê? Qual é a importância dessa fé? Principalmente para nós nos dias de hoje. Qual que é a importância dessa fé? Né? Combater o ceticismo, né? O fanatismo. A gente vê, né, outras religiões, né, o fanatismo, o que ele leva? Né? Leva ali a perda de tantas vidas, né? Leva ao sofrimento de muitos outros. Por quê? Porque aquele fanatismo, né, enraizado. A gente vê, por exemplo, no Oriente Médio, né, quantos anos fazem, né, que existe os conflitos por lá, né, e muitos é o que? É o fanatismo, através dos grupos terroristas, enfim. Então, a fé raciocinada, para os dias de hoje, ela traz esse combate ao ceticismo, ao fanatismo, e ela também, nos dias de hoje, ela nos fortalece de forma individual, né? Quando nós temos a fé raciocinada, nós nos fortalecemos, né? A gente consegue enfrentar as dificuldades com mais sabedoria, né? Outra coisa, a fé raciocinada, ela nos promove o diálogo, né? O diálogo entre outras religiões, com outras pessoas. Então, ela tem aí esse ponto de, vamos dizer, de equilíbrio, né? A fé raciocinada, ela incentiva a busca por uma fé autêntica e pessoal, né? A individualização, né, da fé, porque nós somos seres individuais, cada um tem a sua compreensão, então cada um vai ter a compreensão da sua fé, aquilo que a pessoa, né, acredita. Tem uma história do Rossandro sobre essa questão da fé, que certa vez um amigo dele lá de Campo Grande atendeu uma pessoa no consultório dele, e a pessoa tinha câncer, a mulher, né? E ele fazendo os exames e tal, só que era uma pessoa que ela tinha muita dificuldade, e ela tinha 3 filhos, e o câncer dela já estava em estado bem avançado. E aí, a mulher naquela situação, um amigo já sem, olha, não tinha tratamento para ela. Então o que ele fez? Ele pegou e deu alguns remédios para ela, e falou para ela, olha, toma esses remédios aqui, né, enquanto a gente vê outras formas de tratamento, enfim.
Mas ele sabia que era um caso que, infelizmente, não ia ter, não tinha esperança de vida, né? E o tempo se passou e essa mulher foi embora, não apareceu mais no consultório. E ele pensou, poxa, aquela pessoa deve ter, né, desencarnado. E certo dia ele estava na feira lá em João Pessoa, olhou de longe assim, passado uns 6 meses, 6, 7 meses. Ele olhou assim e viu uma mulher lá na feira. E ele ficou meio assim, falou, poxa, será que eu estou vendo um espírito ali? Porque, né, tempo, aquela senhora, ele foi se aproximando e tal. E chegou perto dela e conversou com ela, falou, nossa, como é que a senhora está? Falou, nossa, doutor, estou ótimo. Ela falou, a senhora está ótimo? Estou ótimo, não estou sentindo nada. Aí ele ficou meio assim e falou assim, olha, a senhora pode passar no consultório essa semana? Ela falou, não, posso sim. Ele marcou, a senhora voltou lá, ele pegou os exames que ele tinha feito, chamou alguns outros amigos dele, que eram médicos também, eles olharam os exames, ela chegou lá e falou, olha, vamos fazer os exames dela para ver, né, como que tá, né? E eles foram fazer o exame, a mulher não tinha nada. Nada. Ele falou assim, os exames estão aqui, os exames dela, né? E ele chegou, chamou ela para conversar, falou, o que a senhora tomou? Ela falou, olha doutor, eu tomei aqueles remédios que o senhor me deu até quando eles acabaram. Eram 60 comprimidos. Ele falou, e os outros? Ela falou assim, doutor, os outros, eu sinceramente, sabe o que eu fiz? Eu peguei alguns pedacinhos, piquei uns pedacinhos de papel, doutor, e eu tomava assim, e todo dia sempre eu tomava e falava o seguinte, Jesus vai me curar. Né? E a fé dela curou ela. Né? E essa é uma história do Rossandro, acho que vocês procurarem no YouTube, vocês vão ver ele contando, é bom porque ele conta com maior riqueza de detalhes, né? Mas é para mostrar que a fé, ela é individual, ela é de cada um, né? Quem te cura, né, é a sua fé. Tem o caso da passagem de Jesus, da mulher, né, que sangrava por muitos anos também, e ela tocou as vestes de Jesus quando ele estava passando, e ele sentiu, ele parou, e ele perguntou, quem me tocou? E ela disse que foi ela que tocou, né? E ela falou para Jesus, o Senhor me curou, né? E ele disse, não, quem te curou foi a sua fé. Então, a fé, ela é de cada um. Então, nós devemos buscar, né, esse estudo e essa fé para poder, né, trazer isso para a gente. Então, caminhando para o final, gente, se a gente falar o que é a coragem da fé para nós, né? Que benefícios a fé corajosa e perseverante nos traz? Primeiro, força interior e paz interior, foi aquilo que eu disse antes. Outra, superação dos obstáculos. A nossa fé nos faz superar os nossos obstáculos de forma mais tranquila, de forma mais, né, conhecendo um pouco mais, né? Outra coisa, a fé corajosa e perseverante nos traz um propósito na vida. Nós precisamos ter um propósito na vida e a fé, elas nos apresentam isso, né? Outra questão, ela faz com que nossos relacionamentos se tornem mais fortes. Através da fé, a gente consegue compreender mais, a gente consegue ouvir mais, a gente consegue ser mais paciente, né? Então, são alguns dos benefícios da fé para a gente. Então, a fé corajosa, ela nos impulsiona a viver os ensinamentos de Jesus, mesmo diante dos desafios. Através da fé raciocinada, fortalecemos nossa crença e nos tornamos instrumentos da vontade divina. A fé, né? A fé corajosa, como que nós podemos cultivar essa fé cada vez mais? Podemos cultivar, primeiro, através da oração, orando. Reserve uns minutos do seu dia, ao amanhecer, né? ao se levantar, ao se deitar, e faça a sua oração. Mas não faça aquela oração que você levanta de manhã tropicando ali, tropeçando, e Pai Nosso que está no céu, não, faça com calma. Tire ali 5 minutos do seu tempo, acorde um pouquinho antes, né? Faça a sua prece com calma, respire. E ao deitar, tire os minutinhos e faça a sua prece. Outra forma, estudos doutrinários.
devemos estudar. Nós, espíritas, precisamos estudar a doutrina, principalmente a básica, né? Devemos ler o Evangelho, sim, todos os dias, mas devemos ler também o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, a Gênese. Procuramos conhecer o Espiritismo, reforçar a nossa fé. Através do estudo, nós vamos melhorar a nossa fé, né? Nós vamos melhorar a nossa evolução, né? Outro ponto, comunidade de fé. É isso que nós fazemos aqui, participar do Centro Espírita. Mas vamos participar efetivamente, vamos ver as atividades que a casa oferece e vamos trabalhar em cima, né, de melhorar essa fé, de buscar esse crescimento individual. Outra, né, muito mais importante, prática da caridade. Vamos praticar a caridade de forma efetiva, seja através de conversar com a pessoa que está passando por necessidade, visitar um centro espírita, ir ao Hospital do Câncer, fazer um trabalho voluntário, né? Então vamos praticar a caridade. Outra forma, buscar exemplos de fé. Temos vários exemplos de fé, né? Na nossa doutrina, vários. Nós temos Chico, nós temos Eurípides, nós temos Divaldo Pereira Franco, né? E nas outras doutrinas também, nós temos Madre Teresa de Calcutá, né? Nós temos Gandhi, nós temos várias outras pessoas que buscaram, né, a fé e através da fé transformaram vidas, né? Então a fé, ela é um presente divino e deve ser valorizado e cultivado com amor e dedicação. Permita que a fé ilumine nossos caminhos e nos inspire a sermos melhor a cada dia de nossa existência. Lá no trecho, no item 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, né, que é lá do capítulo 24, é um trechinho que ele diz o seguinte, ele fala: na terra semeamos o que iremos colher no mundo espiritual. Lá colheremos os frutos da nossa coragem ou da nossa fraqueza. Então, busquemos reforçar a nossa fé, ter a nossa fé raciocinada, ter coragem na fé, para que lá a gente possa colher os frutos. Certo? Fiquem em paz, que Jesus nos acompanhe. Muito obrigado. Vamos fazer fé. Caminha do horizonte, o alto da montanha, por onde quer que eu ande, esse amor me acompanha. Que vem do alto, aponta o caminho, é forte no meu peito e eu não ando sozinho. Te vejo pelos campos, te sinto até nos ares, te encontro nas montanhas e te ouço nos mares. Você é meu escudo, você pra mim é tudo, minha fé me leva até você. Você é meu escudo, você pra mim é tudo, minha fé me leva até você.
quem te traz no peito. O mundo é mais florido. A vida aqui na terra tem um outro sentido. Eu ando e não me canso, esqueço a minha luz, firme neste rumo que a você me conduz. Em todos os momentos eu olho pro espaço, sou forte, minha fé me faz um homem de aço. Você é meu escudo, você pra mim é tudo. Minha fé me leva até você. Você é meu escudo, você pra mim é tudo. Minha fé me leva até você. Laralaia, 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 laralaia. Você é meu escudo, você pra mim é tudo. Minha fé me leva até você. Você é meu escudo, você pra mim é tudo.